Olá, talento! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast NaniCast. Eu sou a Nani Azevedo, agente artística e também NaniCasting Agência. Hoje vamos entrevistar uma autora e atriz que vai nos proporcionar muitas informações importantes. Então conheçam Ana Toledo! Tudo bom, Nani? Obrigada, minha linda. Obrigada por ter a vindo você aqui. pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui Trazer as conversando informações. com você. Maravilha! Eu que te agradeço pelo seu tempo, né? E vamos lá, Ana. Nos conte como foi a sua trajetória. Quem é a Ana no nosso mercado de teatro musical? Ai, graças a Deus que era no mercado de teatro musical, porque só quem é a Ana eu já ia chamar de dar o telefone da minha terapia. É isso, exatamente. É a Ana artista aqui, né? Eu estou trabalhando no teatro musical aqui em São Paulo para mais de 20 anos. Eu vim para cá já com uma carreira, né? Quando eu cheguei aqui, eu sou de Curitiba, já trabalhava em Curitiba em teatro e com música. E quando eu vim para cá, foi 2001. Né? Então, assim, estamos falando de 22 anos que eu trabalho aqui e desde então teatro musical. Então, eu tenho uma trajetória longa. Trabalhei em vários grandes espetáculos, nesses espetáculos que a gente chama de franquia, né? Esses famosos, tipo A Bela e a Fera, Fantasma da Ópera, esses todos. E depois de um certo tempo, eu comecei a querer escrever e criar papéis para mim. Então, a partir de 2013, eu começo a ser autora de teatro musical, né? E aí, de lá para cá, eu comecei a escrever também espetáculos de teatro musical, concomitantemente com a carreira de atriz em teatro, não só teatro musical, né, mas em teatro de prosa que a gente fala. Então, é basicamente isso. Eu tenho uma carreira no teatro musical desde 2001 e, a partir de 2013, eu comecei a escrever algumas coisas. Então, eu escrevi o Vingança, que foi meu primeiro espetáculo. Depois eu fiz o Nuvem de Lágrimas, que foi um espetáculo, que foi o primeiro espetáculo musical com músicas de Chitãozinho e Chororó, sertanejas, né? Que foi um espetáculo grande lá no Teatro Bradesco. Escrevi o Concerto para Dois, da Cláudia Raia. E agora eu estou com o Tarsila, um musical que eu fui autora e autora das canções também, das letras das canções. Maravilhoso. Junto com o José Posse Neto, no caso do Tarsila, que a gente escreveu o texto junto e aí eu fiz as letras junto com o Tony Lucchesi e o Guitarra. Então, basicamente é isso, né? Para mim é um pouco confuso falar da minha trajetória porque eu estou imersa nela, né? Não tem um distanciamento ainda para falar. Então as coisas acontecem meio que quando eu vi, eu já era autora, né? Mas foram coisas que foram acontecendo ao longo de, sei lá, 10 anos, né? De lá para cá. A sua formação é de atriz? Eu sou formada musicista. Eu sou cantora. Eu fiz faculdade de canto lírico. E depois eu fiz especialização em performance vocal. Mas eu trabalho com teatro desde os 12 anos. Aí eu até cheguei a começar a fazer uma faculdade de teatro, mas como eu já estava muito envolvida na questão da música, eu já tinha um interesse muito grande na música contando história, eu adorava ópera, adorava teatro musical. Uma criança de 12 anos, praticamente antes, quando você começou, você já gostava de ópera? Não, eu não conhecia a ópera. Não conhecia. Mas o que te levou, o que te despertou o interesse por essa área? O que foi? Eu assisti uma ópera quando eu tinha uns 16 anos. Aí eu fiquei louca, falei, nossa, eu quero fazer isso. E aí eu fui... porque eu gostava de teatro, eu gostava de teatro musical, na verdade, eu gostava de musicais. Eu nunca tinha visto uma peça musical. Eu gostava de musicais, as que a gente vê na televisão, né? Tipo... Cantando na Chuva, Chicago, né? Eu era louca por aquilo, mas eu não via no meu horizonte a perspectiva de fazer aquilo, porque isso não existia no meu horizonte de possibilidades, né? Eu era uma menina em Curitiba que gostava de teatro, então fazia teatro. No teatro eu cantava, mas é diferente você fazer teatro musical, né? Nossa. É outra coisa. Sempre cantei, então no teatro sempre me botavam para cantar. E como eu não tinha exemplos de coisas de teatro musical na minha frente, quando eu vi uma ópera, eu falei, é isso.
Nossa, é bem interessante. Uma menina se interessar por Aí eu fui atrás de estudar e acabei estudando ópera. Fiquei um tempo envolvida nisso. Fiz faculdade de canto lírico para cantar ópera, mas eu nunca parei de fazer teatro. Então, isso sempre esteve junto comigo. E eu sou atriz profissional desde 1988. Uau, que maravilhosa! Ou seja, né? Tem bastante tempo aí. Bastante bagagem, bastante informação e tudo. Então, eu comecei bem cedo mesmo. E aí, num determinado momento, já estava em Curitiba trabalhando profissionalmente, tanto como atriz como cantora de ópera. Eu vim para São Paulo e eu assisti um musical. Falei, então dá para fazer. Olha que legal. Existe. Então eu posso cantar e também atuar. Não é ópera. Isso é muito legal. E aí eu fiquei com isso na cabeça e comecei a vir para cá e fazer testes até que eu passei num teste, que era para o Beijo da Mulher-Aranha, com a Cláudia Raia e o Miguel Falabella. E foi o primeiro espetáculo que eu fiz aqui em São Paulo, que foi em 2001. E quando a gente vem para cá, não interessa se você tem... eu já tinha 12 anos de carreira. É como se você zerasse o cronômetro, tipo assim, dá um 0. Porque eles olham o teu currículo e falam assim, o que você fez aqui? Nada. O que você fez no Rio? Nada. Ok, então... então, você não assim, é conhecida. A sensação que você tem é que você voltou para o 0. E aí eu comecei do 0 aqui fazendo o Beijo da Mulher-Aranha, que é quando eu entendo que começa a minha carreira em teatro musical. Que aí foi desenvolvendo e foi aparecendo outras oportunidades. Aí você vai fazendo teste, né? Porque teatro musical tem isso. Você entra... a maior parte dos trabalhos você consegue com audição. Porque não dá para você chamar só as pessoas que você gosta, porque é um meio onde... A menos que as pessoas que você gosta, elas saibam cantar, dançar e representar. Né? Mas ele exige habilidades muito específicas. Cada espetáculo exige habilidades específicas. Às vezes, precisa que a pessoa saiba dançar balé clássico. Às vezes, precisa que a pessoa cante num determinado estilo ou tenha um determinado timbre vocal. Então, o teatro musical sempre vai depender de audições. Mas e por conta disso, a gente sempre entra. Sempre tem que ser atores e atrizes. Sim. Né? Só para as pessoas saberem que quem quiser entrar para esse mercado de teatro musical, se formar, no caso, né? Ator e atriz, e fazer canto, dança, um currículo mais completo. Você precisa ter habilidades específicas para trabalhar num meio que exige essas habilidades específicas. É tipo, eu quero jogar futebol, eu tenho que saber jogar exatamente. Futebol, né? Eu quero ser jogador profissional, eu preciso saber jogar. É a mesma coisa. Você não entra só pelo seu carisma. Ajuda a ter carisma. Claro. Né? Ajuda a ter contatos? Ajuda. Ajuda você já estar trabalhando no meio e as pessoas te conhecem? Ajuda. Mas se você chega, como eu cheguei, sem conhecer ninguém e faz uma audição e você cumpre os requisitos e você está naquele momento, você é a pessoa que eles precisam, você vai entrar. Independente de você ser conhecido, ter um currículo ou não. Por isso que eu acho que o teatro musical... tem essa... Ao mesmo tempo que é uma dificuldade, que ela exige mais preparo de quem vai entrar, ele não dá para você ter uma panela quando você precisa realmente de gente que saiba fazer tudo aquilo que é necessário. E cada espetáculo existe a característica, o que faz de dança. Sim. Cada um tem o seu perfil, no caso, né? O casting é relacionado a um casting também, só que para teatro musical. Exato. E aí você fez que nós chamamos de audição. Sim. É diferente. No nosso mercado de audiovisual, nós chamamos de teste e casting diferente. É que as audições, elas são, às vezes, um processo, né? Semanas. Às vezes semanas, às vezes meses. Olha. Que você fica fazendo porque você faz, aí tem um callback. O callback pode ser dali a 2 semanas, porque eles mandam um material para você preparar. Às vezes, é uma equipe que vem te avaliar. E a equipe é estrangeira, e eles voltam para o país deles, ficam olhando, pensando, fazendo conta, aí eles voltam para o Brasil, aí no mês seguinte. Enfim, às vezes as audições são com muita antecedência, então fecha-se um elenco, e aí quando vai fazer o espetáculo, como foi feito com muita antecedência, o elenco já pegou outras coisas para fazer, tem que refazer a audição, ou mudou alguma coisa. Então, às vezes é um processo longo, né? Eu me lembro que a Bela e a Fera foram 2 meses de audição.
Imagina a E o ansiedade. Fantasma da Ópera foi mais de um mês também de audição. Nossa, imagina, ansiedade, aí você acha, nem passei. E no fim, É. estão te olhando e falam, não, ela foi aprovada. Na Bela e a Fera, quando eu fiz a audição, a gente está falando de 2002, né? Aquela Bela e a Fera... eu achei que eu não tinha passado, porque eles não tinham me chamado depois da primeira seletiva. Eu não fui selecionada para os callbacks. Mas teve uma repescagem. Quando mudou o time de... Porque normalmente tem... A gente está falando dessas montagens que são réplica, né? As franquias. Normalmente, a primeira primeira triagem é feita com a equipe brasileira. E aí, a triagem final vem a equipe, né, estrangeira, que seja inglesa, seja americana, seja, enfim, que vai selecionar o elenco, finalmente, né? Vai pegar os pré-selecionados e vai fazer a seleção final. Nessa peneira final, eles não chegaram, eles não gostaram e ficou faltando gente. E aí eles pegaram as pessoas que tinham ficado em stand-by na primeira seleção. E aí eu fui chamada de novo. E aí eu passei. Teve que fazer um novo teste? Tive que fazer outro teste. Fazer todo outro teste. Fazer Tudo de novo. Tudo de novo. Canta de novo uma música de livre escolha. Faz uma cena. Pega essa música aqui e tal. E, enfim, todo o processo novamente. E aí eu passei. Então, eu não tinha sido selecionada... assim, ficado na escolha da equipe de seleção brasileira, mas quando os gringos vieram, a gente sempre fala os gringos, né? Quando os gringos vieram, eles acabaram chamando a repescagem e eles me selecionaram. Então, estamos aí. Que maravilha. Foi isso. E nos conte, para as pessoas entenderem, são dias de ensaio, certo? Meses de ensaio. Meses de ensaio. Meses de ensaio. De segunda a sábado, normalmente. a sábado. Antes da estreia. Sim. Certo? Sim. Depois da estreia... Aí depende da produção. Tem produções que você tem temporadas mais leves, que seja assim de quinta a domingo, às vezes de sexta a domingo, e tem umas que são de quarta a domingo. A gente, normalmente, as produções maiores têm 7 sessões por semana. Que seja, normalmente, 2 na quinta, 1 na sexta, 2 no sábado, 2 no domingo. Tem produções que tem 8, que é quarta, 2 na quinta, 1 na sexta, 2 sábado, 2 domingo. E tem produções que tem, sei lá, que é só de quinta a domingo à noite. Então, varia. Varia realmente isso eu já vi. Mas, assim, como você se prepara? Porque eu acho tão intenso. É muito intenso. E que é incrível. Eu fico... Imagina 2 sessões. Sim. De quinta a domingo. Uhum. Não é exaustivo? É exaustivo. Não vou te enganar. E como que você se prepara? O que você faz para sua cabeça ficar boa e lembrar de tudo? Lembrar não é o problema. Tudo. Não é o Lembrar problema. não é o problema. É Mas mais a questão de você administrar a sua energia para você não quebrar no meio do caminho. É uma administração de energia. Então, a gente sempre vai dar o melhor que a gente pode, mas a gente não pode passar do ponto. Porque você sabe que você tem 6 sessões para fazer, 7 sessões para fazer aquela semana. E aí gente, eu vou Cuidado falar da saúde. Eu vou falar o básico, né? Tem que dormir, a gente não vai beber, né? Durante esse período você se abstém de álcool, porque álcool ele resseca, ele desidrata, a gente não dorme bem, né? Por mais que você fale, eu vou tomar um vinho para dormir, ele desidrata, aí ele vai desidratar a sua prega vocal. Então, tem uma série de coisas que, assim, até quem gosta de festa, até quem é baladeiro, até quem é jovem, vai tomar cuidado para não fazer quando está em cartaz, porque sabe que vai cobrar um preço, né? Isso acaba cobrando o preço da energia que você perde, despende, deixa de ter. Então, é isso. É alimentação boa, é dormir direito, é tentar fazer algum tipo de atividade física durante a semana para você continuar tendo energia. Porque, enfim, né? A gente acha que atividade física rouba energia, mas ela dá energia, né? Precisa, para o corpo funcionar direito. Então, mas é um condicionamento. A verdade é essa. E é muito cansativo, sim. Não vou dizer que não. É bem cansativo. E aí é isso. Aí entre sessão você fica meio zumbizão, você fica ali parado. Tipo, não fale comigo agora, tô naquele... Sabe quando tá no modo proteção de tela, né? Você fica ali esperando um pouco e tal. Fala baixo. No dia seguinte, né, tipo, na segunda-feira, que é o nosso dia de folga, a gente faz repouso vocal. Então, esse tipo de... calada para não... Olha...
todo o preparo. É. Não, com certeza. Mas faz parte do processo todo. Processo, faz parte de você conseguir administrar a sua energia, a sua saúde. E é isso, né? E claro que, como é muito exigente, todo espetáculo vai ter sempre um substituto para o caso de você não estar apto a fazer aquele espetáculo naquele dia. Então, todo elenco tem uma rede de proteção de substitutos para o espetáculo não ser cancelado num dia que alguém, sei lá, num dia alguém perdeu a voz. E tem que continuar, né? Então, sempre vai ter uma estrutura dentro do elenco que permita que haja não é um rodízio, porque não é para ser um rodízio, mas que, digamos, que alguém não possa fazer, alguém do coro vai subir, vai saber aquele papel e vai fazer no lugar daquela pessoa, entende? Entendo. É que eu fico, assim, perplexa, com tanto talento junto, você não consegue nem olhar todos e você fala, gente, mas essa disposição, esse talento é muito talento maravilhoso. Sim, é. O corpo, porque imagina, nós, seres mortais, nós que não trabalhamos nessa área que eu digo, já que se cansa, se dança, imagina cantar, dançar e atuar. Isso é condicionamento mesmo. Não tem, assim... O que eu acho que é admirável nos nossos elencos aqui no Brasil é uma energia excepcional, assim, uma energia, uma criatividade muito grande. Uma entrega. Isso é fora da curva mesmo. A gente fala que é impressionante, assim. Toda vez que eu vejo um espetáculo, eu falo, gente, como tem gente boa. Meu Deus, como tem gente boa. E gente, tipo, afim de fazer. Então, é isso que, para mim, salta aos olhos. E, para quem quer entrar nessa área, você tem alguma dica de início do que aconteceu com você, que você fez, que você talvez deveria não ter feito, ou você fez e realmente deu certo e façam? É que eu sou de uma geração que hoje é difícil. Eu acho que as pessoas hoje que estão querendo entrar, elas estão num outro lugar. Quando eu comecei, como eu te falei, eu não tinha nem referência. Eu não sabia nem como era o estilo de canto de teatro musical. Eu fui estudar ópera, porque eu não tinha referência de teatro musical. Então, eu segui uma trajetória que foi mais longa do que hoje uma pessoa interessada em fazer teatro musical precisa seguir. Hoje a gente tem escolas especializadas em teatro musical. A gente tem YouTube. O YouTube não existia na época que eu estava começando a fazer teatro. Eu não tinha a possibilidade de ver um espetáculo, um vídeo de um espetáculo na Broadway. A primeira vez que eu vi um espetáculo na Broadway, eu tinha 34 anos. Eu fui para os Estados Unidos para assistir. E foi, que incrível! Nossa, não sabia que era assim. Então, assim, essas referências, hoje, elas estão muito mais acessíveis. O que eu acho que faz a diferença é você saber o que você quer. Às vezes, a gente não sabe o que a gente quer e a gente fica batendo cabeça. Isso. Então, saber o que você quer, porque é muito fácil a gente se perder no excesso de referências. Um deslumbre também, achar que... Não, mas quando você não sabe o que você quer, você não sabe... Tipo, você olha para um buffet de sorvete e fala, eu quero... Todos. Depois você não sabe nem o que você quer. Você não sabe nem o que você comeu. Então, o mais difícil é ter o foco. É você focar. O que eu quero fazer? E aí, você vai encontrar referências de como estudar, o que você quer estudar. Mas, assim, basicamente... Estude canto, estude dança, faça uma atividade, né, de conhecimento corporal, de você criar recursos, ferramentas com o seu corpo. E faça teatro, porque vai fazer a diferença. Isso faz a diferença a longo prazo. Porque, inicialmente, se você canta e dança, você bem, né, e você tem um carisma, uma desenvoltura, você pode pegar trabalhos, mas você continua quando você é ator. Ah, excelente. Vai fazendo diferença. Ótimo. É isso mesmo que eu queria que você desse essa questão de mostrar a importância de você também saber atuar, estudar teatro. Com a continuidade depende de você ter ferramentas de criação de personagem, ferramentas, porque é isso que vai fazer a diferença. Eu acho. Para mim fez.
né? Foi o caminho que você seguiu e que deu certo. Exato. E que está dando certo. E ser autora, onde você tira as referências? Como é que você se faz para, tipo, ter todas as ideias e escrever história? Eu pesquiso, né? Além da pesquisa, tem que sair coisas da sua mente, uma coisa bacana também, não tem? Você vai fazendo pesquisa, mas a gente pode fazer pesquisa, mas depende do que vai escrever. Mas, às por vezes exemplo, você se perde. Nessa conversa aqui, de repente, você falou uma coisa que eu achei genial. E aí eu pego meu caderninho e falo... Ele falou não sei o quê, então você vai buscando umas referências eu vou catando coisas, eu vou catando ideias, eu escuto conversa das pessoas na rua, eu vou juntando tudo isso. É claro que eu sou uma pessoa imaginativa, como todos somos, né? E sempre fui, sempre gostei de imaginar histórias, imaginar o que ele está olhando naquilo no celular agora, imaginar que ela está olhando ali no computador, imaginar o que está passando pela sua cabeça agora. Enfim, eu né, vou designando narrativas para as coisas que eu tô vendo, né? Tipo, e a partir disso, isso me ajuda. Mas, por exemplo, vou escrever o Tarsila, né? Não sabia nada sobre a Tarsila do Amaral. Nem eu. Não sabia. E quando eu fui assistir o espetáculo, eu achei assim incrível a história dela, gente. Pois é. Eu não sabia nada. Então, eu também não sabia nada. Quando a Cláudia Raia me convidou para escrever... Gente, que incrível. Eu falei... Tá. Oi? Tá bom, tudo bem, vamos aí. Vamos pesquisar. E eu falei, só que eu não conheço muita coisa. Ela falou, eu te mando uns livros. E aí ela mandou um monte de livro para minha casa e eu foi uns 3 meses lendo e anotando e marcando. Isso aqui é importante, isso aqui é legal, essa passagem aqui é boa. Essa história aqui pode dar um caldo. Juntando coisas... que, assim, além da informação, o que pode render uma história? O que pode ser interessante do ponto de vista humano? Porque a gente vai se conectar com o humano. A gente sabia que ela é uma grande pintora, a gente sabe. A gente, quantas tintas e que cores ela usava. Pode ser uma curiosidade, mas não engaja, não vai te envolver. Certíssimo. O que vai te envolver é a história da pessoa, os sonhos que ela tinha, os conflitos que ela viveu, as frustrações que ela enfrentou, como ela lidou com os desafios da vida dela. É isso que vai fazer a gente se interessar por ela. Verdade. Então, a partir daquela quantidade, aquele monte de informação, eu fui tirando uma história, eu fui criando um recorte junto com o Posse, que também tinha as ideias dele sobre o que ele queria do espetáculo. A gente assina o texto junto, né? Porque o Posse já vislumbrava na cabeça dele como é que ele queria a abertura do espetáculo, que número musical que ele queria. Eu vou querer um número de dança assim. E aí, esse tipo de coisa, eu falo, a gente vai assinar esse texto junto, né? Porque, afinal de contas, eu fui sendo muito conduzida também pelas necessidades dele como encenador, de assim, a história ela tem que ir para esse ateliê, por exemplo, né? Tem que ter a cena do ateliê de Paris, que tem que ser um grande balé. Então, esse tipo de coisa foi também me ajudando a tomar decisões de como é que eu contaria a história, né? Já que eu tenho que fazer a história chegar no ateliê, depois eu tenho que fazer a história chegar na criação do Abapuru, e depois eu tenho que fazer a história chegar, né? Por exemplo, quem você assistiu o espetáculo, né? Você lembra que a cena da Pagu, toda a apresentação da Pagu, até a confusão, né, da Pagu com Oswald, tudo isso é um grande número de dança. E isso foi uma sugestão do Posse. Ele falou, eu quero que tudo seja um número de dança. E aí eu escrevi a cena e escrevi a música a partir de uma indicação dele de como é que ele queria conduzir essa história. Então, a gente tem essa... A gente acabou assinando junto o espetáculo, porque... E até chegar ao ponto que ele começou a escrever também cenas e falar, eu quero que eles falem isso e tal, não sei o quê. Então, é isso. Mas nós dois sentamos e discutimos muito o que seria interessante do ponto de vista dramático, né? Mais do que qualquer informação de datas e fatos, né? Que é o que interessa. Exatamente. Eu agora conheço a Tarsila. Então, exato. Eu fico feliz que você possa dizer agora isso. Eu posso falar, nossa, eu sei a história da Tarsila. Então. E levei a minha filha. Filha, presta atenção em tudo que está sendo dito aqui. Porque você vai lembrar. Pequena, porque ela tem 11, imagina. Sim. Fica na memória. E acho que o que fica na memória, eu não sei, né?
Mas eu imagino que o que fique na memória sejam as relações, do tipo, Tarsila e a Anitta eram amigas e brigaram. Puxa. Esse tipo de coisa marca você. Exatamente. Porque é com isso que a gente se relaciona. Que ela perdeu a filha. Foi traída, isso separou várias vezes. Sim. E que ela era uma pessoa de verdade. Sim. Que aí é isso que você quis mostrar. Com que as pessoas sentissem que é um ser humano como um outro, que com suas é óbvio, né? E como é que ela resolveu, né? Como ela, enfim... Lidou com toda aquela trajetória dela, aquela coisa estranha. E ela conseguiu, do jeito dela. Mas é uma humana da maneira artística, enfim. Mas foi bem dura a vida. Eu não sabia de tanta coisa que ela teve. Porque a gente achou, uma artista, arte plástica, chique, milionária, isso, aquilo. E não sabia de nada. Pois impressionante. Eu fico feliz que agora isso esteja... Cultura. É isso que nós precisamos aqui no Brasil, cultura. Excelente. E todos que eu pergunto, que assistiram, o que vocês acharam? Nossa, incrível. Todos aprenderam. Que é o propósito de vocês. Sim, eu fico feliz. Fazer com que as pessoas aprendam e que venham mais. Porque é uma forma da gente aprender. Porque realmente a gente precisa aprender as coisas, pega os livros, lê nas escolas que a gente tem, tudo. A leitura é muito importante. Mas o visual ajuda muito. A boa parte do meu conhecimento de história, por exemplo, adoro história, mas foi em filme. Olha lá, foi visual. Não sei nem se é o visual, mas é o envolvimento com a história. Isso. Eu crio um envolvimento emocional com a história, aí eu me engajo. Então, sei lá, a história da Cleópatra, né? Esse tipo de coisa. Eu conheço e provavelmente eu vou conhecer os fatos que foram um pouco romantizados, porque eles foram, né, a partir de um filme ficcional, mas a boa parte dos conhecimentos históricos que eu tenho vieram do cinema. Do cinema, ou do audiovisual, ou, enfim, ou do teatro também, mas foram explorados dramaticamente. E, a partir disso, eu me interessei por eles. Então, eu acho que é válido, é super válido. E é muito eficiente. Acontece isso comigo também. Fica marcante na nossa cabeça, a gente fica pensando, lembrando e quer conhecer cada vez mais. Por isso que as pessoas se interessam por esse nosso mundo. Não é só estar no palco, é também contar uma história. Principalmente contar uma história. Contar a história no palco de uma maneira como? Maneira agradável, feliz, ainda mais cantando e dançando. Tem coisa melhor? Pensa, contar uma história cantando e dançando. Eu sou suspeita. Mas é isso que eu quero. Sou apaixonada por isso. Mas é isso que eu quero que você fale. Eu quero isso, esse brilho no olhar, esse seu jeito, dessa paixão que você tem pela arte e trazer para as pessoas todas essas suas informações, e as pessoas que querem entrar nesse mercado, quer saber como que faz, e ver que você seguiu, já falou várias vezes, focar, né, estudar e perceber o que a pessoa realmente quer, para que ela prossiga. Sim. Eu acho que o grande desafio, às vezes, num mundo que a gente tem opções demais o tempo todo e distrações demais o tempo todo, é você abrir mão de algumas coisas para focar em outras. Porque você sempre, na hora que você decide, vou estudar canto, você está abrindo mão de, sei lá, andar de skate, ou ser veterinária, alguma coisa você vai abrir mão, né? A gente não consegue ser tudo o que gostaria de ser. Eu brinco que num universo paralelo eu seria desenhista de quadrinhos, por exemplo, que era uma coisa que eu queria muito ter sido até os 16 anos de idade. Eu adorava desenhar a história em quadrinhos. Não fui. Mas eu, num determinado momento, acabei, pelo menos, escrevendo histórias, né? Depois dos 40 anos, eu virei escritora. Então, a gente pode ser tudo o que a gente quer na vida, mas a gente não pode ser tudo ao mesmo tempo, infelizmente. Disciplina, né? Foco, sei lá. Mas eu acho que a grande questão realmente é você focar e falar, olha, eu quero fazer
teatro musical agora, nesses próximos anos. Você não precisa decidir tudo pro resto da sua vida. Porque, às vezes, o que pega e fala assim, mas se eu fizer teatro musical, eu não vou ser ator de teatro, de cinema. Fala, calma, uma coisa de cada vez. E, às vezes, tem coisas que a gente decide e a vida decide diferente. Eu achei que eu ia ser cantora de ópera. Só que aí eu vim assistir um musical aqui e falei, não, eu quero isso. Olá, entende? mudou. E num determinado momento da minha vida também, a música me levou pela mão. Porque eu estava sem trabalho como atriz em Curitiba. E aí eu comecei a cantar. E aí comecei a viver disso. E assim como também, no momento em que eu comecei a escrever, eu não decidi agora eu vou ser escritora. Eu comecei a escrever porque eu queria continuar atuando. E eu estava um pouco entediada com o espaço que eu tinha como atriz aqui. Né? Eu estava trabalhando em teatro musical, mas sempre no coro, sempre no coro, sempre no coro. E uma hora eu falei, se eu não inventar uma coisa para mim, eu vou continuar no coro e chega uma hora que eu não estou mais feliz. E foi por conta disso que eu criei eu criei um papel para mim, que eu escrevi um texto para mim. E aí, ironicamente, o que aconteceu foi que eu abri um campo como autora. Continuei trabalhando como atriz, mas eu abri um campo novo de trabalho. E então é curioso, porque você decide uma coisa, mas não necessariamente as consequências vão ser as que você esperava. Os caminhos vão mudando. E tanto que você também está em cartaz. Tô em cartaz. Me fala. Eu já ia esquecendo disso. Mas como é que tá? Eu não esqueci. Então, por favor, conte-nos. Eu tô em cartaz no Cabaré, que é aquele musical da Broadway, né, conhecido do Kander Yebb, que está lá no rooftop, no 033 rooftop, que fica em cima do Teatro Santander. Então, embaixo eu estou com o Tarsila. Ai, que demais! Isso amei. É legal, né? E em cima eu estou em cartaz como atriz. E o Cabaré é aquela delícia, aquela loucura, né? Que é um espetáculo que acho que todo mundo conhece por causa do filme que foi feito com a Liza Minnelli dos anos 70. Mas o musical é bem diferente. Ele tem... Ele amplifica mais, né, as questões sociais e da ascensão do nazismo e como isso abalou, né, e como isso afetou as pessoas envolvidas ali. Então, ele é bem interessante, né? E tá uma montagem deslumbrante do Kleber, deslumbrante, que você entra e você está num cabaré e vem todo mundo em volta de você e tá rolando, né? As coreografias são tipo do seu lado. É muito bacana e aí eu faço o núcleo que fica fora do cabaré, porque tem uma história que se passa dentro do cabaré, e eu faço a dona da pensão, que é o núcleo da pensão, né? Que é a dona da pensão, que é uma senhorinha que abriga a Sally Bowles, que é a cantora do cabaré, que abriga o Clifford, que é o narrador da história toda, e que é a senhorinha que tem um envolvimento com um senhorzinho judeu e que parece que eles vão ter um romance, né? E eles começam a desenvolver um romance ali que é ameaçado pela ascensão do nazismo. Então, tem esse... Outra história tem uma história paralela. É isso que é mágico. Então, aí a gente tem uma história humana para contar uma tragédia da humanidade. Isso. Perfeita. Isso que é lindo do musical. E aí é muito bacana, é muito rico. Eu estou muito feliz com esse papel, muito feliz com essa oportunidade que o Kleber me proporcionou. E, sabe, é um elenco muito bacana. Eu contraceno com o Eduardo Leão, que é um parceiro sensacional. E com o Ícaro Silva, e com a Fabi Bang. Então, estou com a Carla Vasquez. São as pessoas assim, que eu estou envolvidíssima. Eu sinto saudade deles durante a semana. Ai, que delícia. Então, eu estou bem feliz. E vai ser uma temporada que passa muito rápido. Até quando vai? Segunda semana de maio, eu acho. Agora. Maravilha, eu tenho tempo para ir ver. Vai, por favor. Eu tenho que ir. Quero muito. E aí é isso também, é aquela coisa que a gente faz sessão. A gente faz de sexta a domingo, porém a gente faz 2 no sábado, 2 no domingo. Então, é aquela coisa de se prepara emocionalmente, se prepara fisicamente, porque é... Pauleira. Gente, que incrível. E ela está aqui nos informando sobre tudo da carreira dela.
o tempo dela. Poderia estar descansando, mas está aqui, ó, proporcionando as informações. Eu agradeço muito. Eu que te agradeço, Nani. No final, porque senão a gente já ficava aqui horas conversando, porque é um mundo muito mágico. Eu fico, nossa, feliz quando eu vou no musical. Eu sempre fui em vários, sempre levei a minha filha, desde pequenininha, para ir comigo, minha companheira. Ela tá com quantos anos agora? Agora ela tá com 11, mas eu já levei ela para diversos musicais. Aí ela tá com aquela parte da adolescência, porque aí se demora, fica meio assim, mas eu falo, filha, isso é cultura, isso é maravilhoso, você vai agradecer muito a mamãe por ter te proporcionado isso. Vai mesmo. Muito, porque é cultura, é demais. E eu, cada vez que eu vou em um, eu chego melhor. Eu sinto que eu aprendi. Isso que é legal. Aprender. É um passeio, é uma diversão, mas que você está aprendendo. Isso é muito importante para todos. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Nani. E eu vou colocar aqui o Instagram dela para seguirem, conhecer mais Ana Toledo. E peço para você também, se inscreva no canal, vai lá no YouTube, clica, coloca aqui, adicione o sininho, fala com a gente, escreve, tem alguma pergunta, algo que você está com a dúvida ou que você queira falar? Escreve aqui, fala conosco para permanecer esse podcast de audiovisual, teatral, musical, artístico, para você conhecer esse nosso mundo. Obrigada, até o próximo vídeo. Muito bem.